Olá, irmãos, tudo bom? Como todos sabem, nós temos passado por um período difícil no nosso país e eu creio que é comum o coração da gente ficar um pouco ansioso, angustiado com tudo isso, mas venham trazer talvez uma mensagem de incentivo, de ânimo para toda a igreja, para que a gente possa caminhar firme conforme a nossa fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, no versículo 28, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, talvez não conheçamos aí os objetivos do Senhor, os planos de Deus, mas uma coisa que nós podemos saber é que todas as coisas cooperam para o bem do povo de Deus. A situação que tem acontecido é para o nosso crescimento. As atribulações que têm chegado até nós devem ser a maneira que venhamos a adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, meu incentivo é que medite, tire esse tempo para poder meditar, considerar talvez a sua vida diante do Senhor e assim crescer diante do nosso Deus. Também queria deixar algumas recomendações para a igreja em relação a tudo isso que tem acontecido. Nós do Conselho Pastoral sentamos, conversamos e decidimos algumas coisas em relação à nossa igreja. Uma delas é que nós iremos cancelar todas as programações até o dia 29, seguindo aí algumas orientações do nosso governo, para que possamos tentar aí controlar essa pandemia que tem surgido no mundo e assim contribuir com tudo que tem acontecido, tanto os lojistas, todo mundo tem feito a sua parte, creio que a igreja também tem que fazer a sua. Então, para tentar seguir isso, nós iremos fechar a nossa igreja, então todas as programações estão encerradas até o dia 29. Isso não significa que vamos deixar de ter cultos, os nossos cultos serão de caráter virtual, tá certo? Então, todas as programações da nossa igreja nós iremos transmitir ao vivo, diretamente da nossa igreja, e os irmãos das suas casas podem estar cultuando juntamente conosco. E sempre quero deixar esse aviso, fiquem em casa, tenham esse tempo aí de confinamento para que possam se cuidar da sua saúde e não deixem de cultuar. Aproveitem esse momento para poder ter tempo de leitura da palavra, ter cultos domésticos com a sua família. Então, aproveite esse tempo para poder cultuar o Senhor e crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro detalhe que nós podemos também ter é em relação às ofertas e os dízimos. Uma vez que a igreja ela fica fechada, as contribuições é bem possível que venham a cair um pouco. Então, queria orientar toda a igreja que venhamos não a esmorecer nesse sentido, mas que possamos continuar firmes, fiéis, contribuindo com a obra de Deus. Os missionários que estão no campo, eles precisam dos nossos recursos para poder se manterem firmes lá. Então, se você quer fazer a sua oferta e não fez ainda, você pode estar procurando o Conselho Pastoral, como também os responsáveis da tesouraria, para que assim você possa fazer a sua oferta, a sua contribuição desse mês, tá bom? Então, aproveitamos esse tempo para poder falar do amor de Jesus. Pessoas estão desesperadas e que nós, como povo de Deus, que temos a esperança verdadeira, que possamos falar para o mundo inteiro que Jesus é a esperança. Jesus é a solução para os nossos problemas. Não é a primeira epidemia que já apareceu e com toda certeza não será a última. Gostaria também de incentivar os irmãos a promoverem a união do corpo de Cristo. Esse é um momento delicado onde a tendência é se afastar cada vez mais. Então aproveite das redes sociais para que você possa estar se unindo aos nossos irmãos, ligando, tentando se preocupar, tentando talvez saber de alguns pedidos de oração. Então faça isso, se preocupe com seus irmãos, ligue, tenha momentos devocionais, talvez em videochamada. Então aproveite esse momento para poder crescer nessa área também. Um outro ponto também que eu queria deixar destacado é que na nossa igreja nós vamos ter no grupo do WhatsApp, vamos ter alguns devocionais diários para tentar fortalecer os irmãos também. Então, a cada dia da semana, começando de segunda-feira até sábado da semana que vem, os pastores da Igreja Bíblica Batista Maranata estarão diariamente deixando alguns devocionais no grupo do WhatsApp. Então, que os irmãos possam estar atentos também em relação a isso. E por último, queria também desafiar a igreja
a ficarem em jejum. Nesse domingo agora, vai ser o primeiro domingo onde não teremos o culto aqui na igreja, será um culto transmitido. Então, que os irmãos possam, nesse domingo, tirar um tempo para orar, um tempo para se dedicar à palavra, um tempo para poder dedicar um jejum em relação a tudo isso que tem acontecido. Que o povo de Deus possa se unir em oração, clamando ao Senhor que essa pandemia possa cessar por quanto antes. Que os amados irmãos possam continuar sempre firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho ele não é em vão. Então, que Deus os abençoe, que possamos caminhar firmes em Jesus Cristo.